Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez na vida de cada um dos nossos irmãos que nos ouve, que nos acompanha, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre os irmãos. Irmãos, vamos continuar com a palestra do segundo vídeo. Fiz o primeiro, agora o segundo. Vamos fazer esse segundo agora. Continuação a respeito de sodomitas. Muitas vezes, irmãos, até é embaraçoso para a gente fazer uma palestra assim, uma notificação, porque muitas vezes se torna difícil para nós esclarecer muitas coisas. Nós vemos que ontem deixamos a respeito da sodomia, e como nós vemos aqui, irmãos, a astúcia de Satanás para formar o seu reino, porque não é só isto que ele formou, que ele adquiriu, mas tudo quanto é abominável ele adquiriu. Tudo aquilo que Deus fez para a honra e glória do seu nome, ele se aproveitou disso. Desde a planta, irmãos, desde a planta medicinal até o que se é comestível. Tudo, irmãos, nós vemos aqui que é medicinal e ele tomou para si para formar o seu reino, para enganar as pessoas. E as pessoas têm sido enganadas por ele e têm seguido o seu caminho, têm cumprido os seus desejos. Mas um dos desejos mais abominável é este. É o homem se tornar abominável diante de Deus. Porque Satanás procura confrontar a Deus, ele procurou confrontar a Deus e ele conseguiu isso. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele fez do homem uma abominação diante de Deus. Deus fez a mulher para a honra e glória do seu nome, para que a mulher e o homem procriassem e enchesse a terra, e Satanás fez uma divisão. Ele fez entender ao homem que ele pode ser o que não deve ser. É por isso que Jesus disse: este mundo jaz no maligno. Satanás é o rei das trevas, Jesus é o rei da luz. Satanás ficou mais furioso ainda quando Jesus derrotou ele. Ele ficou mais furioso. Mas acompanhando aqui, irmãos, vendo o que Deus abomina e que os ensinamentos de Deus é para ser cumprido por nós. Deus disse lá em Deuteronômio que não haveria nem rameira, nem sodomita no meio de Israel. Mas mesmo assim, irmãos, Satanás, ele introduziu isso no meio do povo de Deus. Mesmo fazendo isso, ele introduziu. Nós vamos ler em 1 Reis, irmãos. Em 1 Reis, capítulo 14 e verso 24. 14, verso 24. Havia também rapazes escandalosos na terra. Fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha lançado da sua possessão e diante dos filhos de Israel. Veja só, irmãos. Deus tinha ordenado para que não houvesse nem rameira e nem a sodomita entre o povo de Israel. Mesmo assim, eles faziam isso. Nós vamos ver também o capítulo 15 e verso 12. 15 e 12.
porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Esse mesmo rei, o rei. Então, irmãos, essas coisas continuaram. Mas naquele tempo, irmão, eu me lembro que antigamente a gente tinha isso porque as pessoas tinham vergonha quando um homem se declarava assim, ele tinha vergonha de ser esta coisa. Porque era abominável, ele tinha vergonha de se declarar. Mas hoje é o contrário, irmãos. Hoje a pessoa declara abertamente se declara que é isso, que é sodomita, que ele gosta de homem. Um gosta do homem como mulher. E é interessante que a mulher também faz a mesma coisa. Nós vamos ver em 2 Reis também, capítulo 23, verso 7. 2 Reis. Capítulo 23 e verso 7. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Isso aconteceu com Josias. E lá, em 1 Reis, foi Asa. Asa e Josafá. Satanás introduziu, irmãos, no meio do povo de Deus essas coisas. Como eu dizia no vídeo primeiro, que está na internet, isso aí, irmãos. Se os irmãos procuram que os irmãos vão achar. Isso aí. Uma pastora e uma cantora se uniram, foram no cartório, e lá o juiz deu o certificado de casamento. Ele não fez um casamento, ele deu o certificado. Porque casamento é para um homem e uma mulher. Homem com homem, mulher com mulher é abominação ao Senhor. E para falar a verdade, irmãos, é coisa satânica, é coisa de Satanás. Satanás, irmãos, conseguiu criar o seu reino, formar o seu reino sobre a face da terra assim. Portanto, quando uma pessoa faz isso, irmão, está contra Deus, desobedecendo a Deus, indo contra Deus, afrontando a Deus, fazendo essas coisas. Como eu já disse ontem, se a pessoa se arrepender e vier para Jesus, Jesus perdoa. E essa pessoa ganha a salvação. Mas se não vier para Jesus, irmão, se não aceitar Jesus, se continuar deste jeito, irmãos, não tem salvação. Só tem perdição. Como diz o Senhor, Jesus falou para nós, ele deixou para nós, falou para o seu discípulo, e o discípulo passou para nós, que naquele dia ele colocaria uns à sua direita e outros à sua esquerda. E diria aos que estiverem à sua direita: vinde benditos, filhos de meu Pai, possuí o reino e a glória, que foi preparado desde o princípio do mundo. Também dirá aos que estiverem à sua esquerda: ides malditos para o fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Portanto, irmão, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está falando na sua palavra. Ide malditos, porque quando a pessoa não aceita Jesus, quando a pessoa, irmãos, rejeita a palavra do Senhor, a palavra da salvação, ele se torna maldito. Como Jesus disse, não sou eu que tenho que julgar o mundo, mas a palavra que eu tenho falado, esta o há de julgar. A palavra, irmão. Quando a pessoa rejeita a palavra do Senhor e entra por outros caminhos, ele vai ser julgado, vai ser condenado, porque julgado, irmãos, as pessoas já estão sendo julgadas. Quando a pessoa morre sem Jesus, irmãos, quando ele não aceita a palavra de Deus, quando ele ouve e não aceita, ele vai para o inferno.
vai para o tormento eterno. Mas Satanás conseguiu, irmãos, introduzir no meio da igreja essas coisas. Que Deus é amor, mas é justiça também. Deus ama. Está escrito, eu amo aos que me amam. Deus ama aos que amam a Ele. Os que não amam a Ele, Ele não vai amar. Como é que uma pessoa vai amar outra se aquela não ama Ele? Detesta Ele. Faz Ele passar vergonha. Porque está escrito. Nós vamos, irmãos, aqui ver em João, capítulo 5. Não, esse aqui, irmãos, nós vamos deixar para o final. Mas nós vamos lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, irmão, capítulo 1. O livro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 26 a 28. Mas vamos 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Veja só, irmão, até as mulheres, Paulo falando. Mudaram, irmãos. Elas mudaram. Deixou o homem pela mulher. Abominação ao Senhor. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Irmãos, Deus fez os animais Deus fez macho e fêmea os animais. Deus fez macho e fêmeas. Para quê? Para que tivesse filhos e povoasse a terra, enchesse a terra. Quando Deus fez o homem, Deus fez somente o homem, mas quando Deus fez os animais, Deus já fez macho e fêmea. Já fez aquele casal. Ele fez aquele casal. E quando Deus fez o homem somente. E depois de muito tempo, nós não sabemos a existência de Adão lá no Éden. Nós não sabemos a sua existência. Assim como nós não sabemos a existência de Deus, também nós não sabemos a existência de Adão lá no Éden. E depois Deus formou a mulher. E Adão disse, esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Por isso será chamado varoa. Varoa. E Deus disse, crescei e multiplicais, enchei a terra. Mas Satanás, irmãos, ele entrou no meio, e ele conseguiu fazer isso, enganar as pessoas. Ele enganou as pessoas que o homem pode fazer isso. Hoje tem homens se tornando mulher, mulheres que se tornam homem, até cresce barbas. Irmão, é uma coisa abominável mesmo diante de Deus. Mas Deus está deixando, está reservando tudo isso para o final de todas as coisas. E naquele dia, irmão, cada um vai receber a sua sentença. Cada um vai receber a sua sentença. Porque rejeitaram a Deus. Porque ouviram a voz de Satanás e não a voz de Deus. Quem é maior do que Deus? Será que as pessoas não entendem que existe um Deus que é sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra? Ou nós vamos para Deus,
ou nós vamos para Satanás. Ou nós vamos viver no descanso eterno, ou nós vamos viver no tormento eterno. Deus disse para Jeremias: eis que ponho dois caminhos diante de vós. Dois caminhos diante de vós. Deus pôs dois caminhos, fez dois caminhos. Esse caminho aqui vai para o céu e esse daqui vai para o inferno. Este caminho é para a obediência e esse caminho é para a desobediência. Mas não foi Deus que fez a desobediência. Foi o maligno que fez isso, o seu adversário. E as pessoas seguem isto cegamente, porque acha bonito, acha bom, e não sabe que o fim de tudo isto é a condenação eterna. Tem gente que zomba de Jesus, zomba de nós que somos servos de Deus. E por que, irmão, zomba de nós? Por causa que lhes falta o conhecimento. Jesus disse que o rei deste mundo, o príncipe deste mundo, cegou as pessoas para que as pessoas não vejam. Nós vamos ver aqui, irmãos, em o capítulo 2 de Romanos também, de versos 5 a 8. 2 de Romanos, 5 a 8. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procura glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. É isso aqui, irmãos, que as pessoas vão herdar, aqueles que são desobedientes a Deus, que não andam na presença de Deus, que não guardam a sua palavra, que se tornaram abomináveis ao Senhor. Quando um juiz do Supremo, ele deu o direito ao homem de ser como mulher. E eu fico assim pensando, irmãos, o que será desses homens, o que será dessas autoridades, presidentes, que assinaram decretos para que homem com homem se unisse, tivesse um registro de casamento, para que essas duas pessoas, homem com homem, tenham o direito de adotar crianças, irmãos. Isto tudo é abominação. Isto tudo é abominação. Satanás, irmãos, introduziu isso na lei. Satanás introduziu isso, usou homens da lei para fazer estas coisas. Usou homens da lei para fazer estas coisas. Irmãos, isto é muito triste, isto é muito ruim, isto, irmãos, é confuso. Porque por que estes homens não buscam a Deus? Esses homens foram constituídos por Deus para governar este mundo e eles não têm conhecimento disso. Por isso que o Senhor diz que este mundo jaze no maligno. Este mundo jaze no maligno. Irmãos, é uma coisa abominável. Esta coisa de homem com homem, mulher com mulher. Dois homens adotando uma criança. Duas mulheres adotando uma criança. Isto é abominável, irmãos. Isto é abominável. Este é o reino de Satanás. Este é o reino de Satanás. O reino de Satanás, irmãos. Jesus, irmãos. Deus, ele criou tudo. A cana de açúcar foi para fazer açúcar. E o álcool é medicinal. Satanás usou isso, irmãos, para si. A coca, irmão,
Essa planta é medicinal. Satanás usou para os seus desejos carnais, para afrontar a Deus, que ele pode fazer tudo. Irmãos, nós devemos agradecer a Deus porque Jesus nos deu entendimento e Deus nos deu Jesus para nos salvar. Deus nos deu esta grande oportunidade de nós conhecermos a verdade. Irmão, aqui nós não estamos, irmãos, atacando essas pessoas. Nós não estamos, irmão, contra eles. Nós estamos contra as obras de Satanás, as obras do mal. É o que nós estamos contra. E queremos, irmãos, que estas pessoas ouçam a palavra de Deus. Creia em Deus. Aceita Jesus, irmãos. E abandone esse pecado maldito. Porque esse não é o único crime que leva o homem para o inferno. Não. Todo crime de desobediência leva o homem para o inferno. Às vezes a pessoa diz, mas é abominável, um homem com homem é abominável, mulher com mulher é abominável. Mas não é somente esse o pecado, irmãos, que leva o homem para o inferno. É a desobediência a Deus. É a desobediência a Deus. Se ele não obedecer a Deus, ele vai para o inferno. Este é o seu prêmio no fim dos seus dias. Que quando uma pessoa morre aqui, irmãos, se ele não aceitar Jesus, ele vai direto para o inferno. Já está condenado. Já está condenado. Porque Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não é a pessoa crer, irmão, for batizado nas águas, não. Porque o batismo não salva ninguém. É somente uma complementação da ordem. E muitos irmãos passaram para o Senhor sem se batizar nas águas, sem participar da ceia, sem conhecimento, aceitou Jesus, como aquele homem lá na cruz. O centurião que estava ali guardando, que ele disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem era justo. Então, irmãos, o ladrão da cruz que ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, Jesus confirma a pessoa, porque o nosso nome já estava escrito no livro da vida, antes de nós nascer, antes da nossa existência. E quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, é uma confirmação, irmãos, daquilo que Deus já tinha feito.